O outro está no versículo de número 18. Ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quem são esses que a palavra foi semeada entre os espinhos? São aquelas pessoas, meus irmãos, que ouvem a palavra de Deus e elas querem ser abençoadas. Elas querem a bênção de Deus para as suas vidas, mas elas não querem o Senhor das bênçãos. Elas querem viver uma vida dividida entre o céu e o mundo, entre a igreja e o mundo. Veja que ele diz assim, que os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e das demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra e fica ela infrutífera. Ou seja, a pessoa, ela ouve a palavra de Deus, a semente do evangelho é semeada do coração dela, mas o coração dessa pessoa está cheio das coisas do mundo. A Bíblia diz aqui que os cuidados do mundo concorrem com a palavra de Deus. Que a fascinação das riquezas, a pessoa está fascinada, está alucinada. Os prazeres, as riquezas, os bens materiais, as coisas deste mundo estão ocupando um espaço tão forte dentro do coração daquela pessoa, que a pessoa fica dividida entre servir a Deus e servir ao mundo, entre o evangelho e o mundo, e o pecado, e as coisas desta vida. E aí ele diz que isso sufoca a palavra e a palavra fica infrutífera, porque a pessoa, ela mesmo tendo recebido a palavra de Deus, ela ama tanto ao mundo, ela ama tanto os bens materiais, tanto os prazeres desta vida, que há uma concorrência dentro daquela pessoa. Ou seja, a pessoa fica confusa a ponto de não ter a coragem de largar as coisas deste mundo pelo Evangelho, e a concorrência dentro dela é tão grande que ela prefere deixar a palavra infrutífera. Ou seja, ela prefere seguir ao mundo do que seguir a Cristo. Ela prefere ficar com os desejos das riquezas, dos bens materiais, dos prazeres, dos cuidados deste mundo, do que se decidir para Cristo. É por isso que ele diz que a palavra, ela foi semeada entre os espinhos. É por isso que ele diz que a palavra, ela fica infrutífera. Porque a pessoa, ao ouvir a palavra, ela dá mais valor às coisas deste mundo, o coração dela está mais apegado às coisas deste mundo do que até mesmo a palavra de Deus. E aí a pessoa entende, às vezes, que ali a palavra de Deus, que é o caminho certo, mas ela não está disposta a renunciar às coisas deste mundo por Jesus. Por isso há uma concorrência, há um sufoco, como se fosse uma espinhada na sua alma, onde a pessoa fica dividida, mas ela acaba se decidindo pelo pecado, ela acaba se decidindo pelo mundo, ela acaba se decidindo pelos prazeres desta terra e deixa a palavra de Deus infrutífera na sua vida. Então esta é a palavra que foi semeada entre os espinhos e representa o tipo de coração de muitas pessoas. Por fim, ele diz no versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então a boa terra aqui é o coração que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. A pessoa ouve a palavra,
e ela guarda a palavra no seu coração, assim como a boa terra que recebe a semente e ela abafa a semente para que aconteça o processo normal de germinação e de nascimento daquela planta e assim ela possa crescer saudável para frutificar. Representa aquela pessoa que guardou a palavra no coração e a palavra não ficou à beira do caminho. Mesmo que o diabo tenha chegado ali, mas o diabo ele não encontrou uma semente à beira do caminho para que ele pudesse roubar a semente, tirar a palavra do coração da pessoa. Representa aquela pessoa que não recebeu a palavra pela emoção, como acontece com aquela semente que cai no solo rochoso, onde a pessoa tem uma alegria emotiva, uma alegria do homem, não uma alegria do espírito, não uma alegria da salvação, mas uma alegria da carne, uma emoção precipitada e a pessoa recebe a palavra, mas quando ela é provada, quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, por causa da fé, a pessoa logo se escandaliza e abandona Jesus. Aquela semente que caiu na boa terra, a pessoa ela recebe com a alegria do Espírito Santo, com a alegria de uma obra da salvação, e aí ela suporta a angústia, ela suporta a perseguição, e aí vai dar testemunho da sua fé, se tornando um mártir. Ela não age como a palavra que caiu entre os espinhos, onde a pessoa fica dividida entre servir a Deus e servir ao mundo, e aí há uma concorrência dos prazeres do mundo com a palavra de Deus dentro do coração daquela pessoa, e ela acaba se decidindo para o mundo e deixa a palavra infrutífera. Não, aquele que a semente que foi semeada na boa terra, a semente não fica infrutífera. A pessoa está disposta a renunciar ao mundo e todos os seus prazeres, todos os pecados, e ela se decide claramente para Cristo. E aí a palavra de Deus nos diz que essa pessoa ouve a palavra e recebe, e a palavra fica nela. E assim ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Veja que ele mostra aqui um crescimento frutífero na vida da pessoa de uma forma progressiva. Primeiro a 30, depois a 60 e depois a 30 por um. Né? Então, a cada pessoa vai multiplicando a 60, a 30, a 60 e depois a 100, porque a vida do cristão é um crescimento progressivo. Isso é a vida cristã saudável que está de acordo com a palavra de Deus. Então, você que tem recebido a palavra, guarde ela na sua vida e vença todos esses obstáculos. Vença aquelas atitudes daquele que deixa o diabo roubar a palavra do coração e cai à beira do caminho. Vença as atitudes do coração rochoso, que na hora da angústia e da perseguição não suporta permanecer na fé, então permaneça na fé. Aquele que foi semeado entre os espinhos, que na hora da angústia e da perseguição a pessoa abandona Cristo, abandona a fé, deixa a igreja. Vença isso, permaneça no Senhor e você dará frutos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus.